Só pontuando aí o que a gente viu no último encontro, a gente estava falando sobre o bloco de doutrinas que tratam dos eventos finais. A gente olhou no último estudo um pouquinho do porquê é importante ou em que medida é importante a doutrina do santuário e a percepção de que existe um santuário no céu no contexto dos eventos finais. Afinal de contas, é a partir da referência do santuário existente no céu, que a gente tem a interpretação possível de Daniel 8, na apresentação que Daniel faz da purificação do santuário, e uma vez que aquela profecia tem uma data de cumprimento, e essa data tem uma referência que o capítulo 9 de Daniel apresenta como sendo iniciada, né, as 2.300 tardes e manhãs, iniciadas por ocasião do decreto de reconstrução de Jerusalém. Obviamente, isso nos leva, no olhar profético, 2.300 anos à frente deste decreto, a gente vai chegar em 1844, e a percepção de purificação do santuário nessa data não pode ter nenhuma relação com o povo de Israel, até porque o povo de Israel já não existe, no sentido de nação de Deus, e não existe o santuário, porque o que existia foi destruído pela invasão romana em Jerusalém. O que significa dizer que o santuário tem que estar em outro lugar para poder ser purificado. Essa percepção da presença do santuário no céu, relatada no livro de Hebreus e em vários outros textos, no próprio livro de Apocalipse, dá a entender, então, que a purificação do santuário tem a ver com algo que aconteça no céu. Essa indicação de que é algo que aconteça no céu nos leva a observar com mais atenção os eventos últimos da história descritos na Bíblia e que apontam, de alguma maneira, para isso que está ocorrendo a partir de 1844. Então, essa é a essência do porquê a gente olha para a doutrina do santuário com uma certa atenção, considerando que nós estamos vivendo no tempo chamado de tempo do fim, e estamos vivendo a última fase da história humana, e, portanto, esses textos têm a ver diretamente com a gente. A segunda parte do bloco das doutrinas de eventos finais, então, um resuminho aí do que são esses eventos finais e como é que eles se conectam nessa história última da humanidade. Apenas um remix da história geral. Se a gente for olhar a história bíblica por inteiro, a gente tem um cronograma temporal na história bíblica que é interessante de se observar. Nós temos lá um primeiro bloco de história, aproximadamente aí 3.400 anos de história, que vão desde a criação até o surgimento do Império Babilônico, na visão de Daniel e na história que Daniel conta no seu texto, no seu livro. A história de Babilônia vai começar na narrativa de Daniel, ali na invasão do reinado de Jeoaquim, por volta de 605. Portanto, a gente tem aí um intervalo de 3.400 anos em que nós estamos olhando para a Bíblia na história do Velho Testamento, centrados na história do Velho Testamento. Criação, dilúvio, povo de Israel, etc., varrem essa história pregressa do modelo bíblico. A segunda fase da história que nos interessa na Bíblia é o apontamento do cumprimento das profecias indicadas em Daniel. Então, quando a gente fala de eventos finais, obviamente, falar de eventos finais é lembrar das profecias de Daniel e das profecias de Apocalipse como o pano de fundo principal. Não que não existam profecias sobre eventos finais em outros livros da Bíblia, como Joel, Malaquias, Isaías, etc., que apontam questões ligadas aos eventos finais, mas centralmente Daniel e Apocalipse são os livros principais. Daniel, ele percorre uma história que vai desde 605, surgimento de Babilônia, até 1844, o fim da grande profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. A partir desse contexto, então, da narrativa de Daniel, que a gente passa a ter nesse formato de olhar, né, nessa abordagem em relação à estrutura profética, é acompanhar esse desenrolar da história. Então, por que a história vai começar lá em Babilônia? Há um aspecto importante
ligado à interpretação de eventos finais e à interpretação de profecias apocalípticas na Bíblia, que é a vinculação com a história. Portanto, o fato de Daniel descrever no seu livro, a partir da visão que o rei teve e depois as visões que Daniel teve, o cumprimento de cada um dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, naquelas visões tanto da estátua quanto dos animais, seja no capítulo 7 ou no capítulo 8, vão nos criando uma régua da história que a gente pode acompanhar como é que Deus vem controlando ou desenrolando essa estrutura que a gente chama de história. A gente vai encontrar no capítulo 9 de Daniel a descrição da vinda do Messias, a data da vinda do Messias e da sua morte, o estabelecimento da aliança que ele faz com muitos a partir da expansão do evangelho aos gentios, pós-morte de Estevão e conversão de Saulo. Tudo isso são relatos entre Daniel 2, 7, 8 e 9. Quando a gente chega no capítulo 12 de Daniel, a gente encontra uma profecia ali que abre um espaço de olhar para frente do período de 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia que aponta para a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E uma apresentação ali na introdução do capítulo 12 de Daniel, de que esse processo de ressurreição indicaria para aqueles que são justos salvação. Dentro dessa perspectiva, a gente começa a ligar o livro de Daniel com o livro de Apocalipse e percebe que o livro de Apocalipse começa também com um fluxo histórico, só que diferente de Daniel, cujo fluxo histórico era um olhar para os reinos do mundo, apontando a partir deles a história no seu transcurso até o estabelecimento do reino de Deus, como vinda de Cristo e fim da história. O livro de Apocalipse já começa a descrição a partir do cristianismo. Então, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse 7 selos, 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas, todo esse pacote indicando um processo histórico do cristianismo e como esse processo se liga com o que estava em Daniel. Afinal de contas, Daniel tem como ponto áureo das suas profecias esse evento, que é a morte de Cristo, que conecta com o evento seguinte, que é a primeira igreja do livro de Apocalipse. E, portanto, cria-se um fluxo contínuo entre Daniel e Apocalipse. Daniel avança no tempo até 1844 e Apocalipse pega um pedaço desse avanço e começa o seu texto. Vimos lá as igrejas no livro de Apocalipse, observamos isso, esse período se estende aí por mais algum tempo, até 1517, quando a gente chega na quinta igreja, no livro de Apocalipse, o período da Reforma. Até aqui, na Bíblia, a gente vai com um acompanhamento da história geral, cujo único evento sobrenatural, de fato, não que não hajam outros perdidos pelo caminho, mas o grande evento sobrenatural, de fato, é a vinda de Cristo como Messias. Quando a gente vira a página a partir da Reforma, ou seja, a partir do período do quinto selo, e começa a olhar os eventos que chegam próximos ao período do tempo do fim, percebe que a quantidade de eventos e a quantidade de citações de coisas a respeito do final da história passa a ser absurdamente grande. Diferente dos relatos proféticos anteriores, que eram relatos pontuais na história, bastante esporádicos e não pormenorizados. Quando a gente chega aqui na fase do tempo do fim, o nível de detalhamento, ou seja, o aumento de grau da lupa, ele é bastante considerável. É só olhar a própria estrutura do gráfico que está aqui. Esse finalzinho do livro Eventos Finais se concentra nessa fase da história, principalmente em alguns marcos temporais, alguns marcos de eventos bastante significativos. Um deles, a própria vinda de Jesus e os sinais que apontam para ela, a questão do milênio e das ressurreições envolvidas antes e depois do milênio, e o fim da história, que é a destruição de todas as coisas que existem nesse mundo e a nova terra surgindo. Do que nos interessa olhar para esses três marcos temporais? O que acontece imediatamente antes da vinda de Jesus, o que acontece durante o processo do milênio e o que acontece depois do milênio. Na realidade, é uma perspectiva de olhar para frente e entender qual é a razão da nossa esperança.
Então, coisas importantes do que vimos antes, do porquê é importante o santuário. Santuário marca o fim da profecia de Daniel, que está exatamente aqui, em 1844. Se observarmos, a igreja, a quinta igreja, que é o período da reforma, listada lá em Apocalipse, simbolizada pelo modelo da igreja de Sardes. Depois, a substituição dela pela igreja de Filadélfia, que é o próximo período. E depois, a substituição de Filadélfia pela igreja de Laodiceia. Então, todo esse contexto que vai desde aqui da reforma até o aparecimento da igreja de Filadélfia, que é o período da transição de 1798 para frente, aqui começando o que a gente tem como referência do tempo do fim. Se você observar nos sinais da vinda de Jesus, a gente vai encontrar, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em outras referências, parte desses sinais descritos, dos quais alguns deles apontavam para o término da profecia de Daniel do capítulo 7. Então, por exemplo, o dia escuro, o terremoto de Lisboa, são eventos que apontavam, 1755 e 1780, eles apontavam para a chegada do tempo do fim. Imediatamente após o tempo do fim, a gente tem lá em 1833 a chuva de estrelas, ou a queda de estrelas, marcando a proximidade da segunda profecia de Daniel, que terminaria aqui em 1844. Então, duas grandes profecias de Daniel terminam no tempo do fim. A primeira delas marca o início do tempo do fim, os 1260 dias terminam aqui, e a segunda delas marca algo que acontece dentro do tempo do fim, que é o juízo. Afinal de contas, o dia da expiação, na descrição de Daniel, simboliza o juízo de Deus, que começa aqui e vai se transcorrer até aquilo que é chamado de o término da graça, o fim do período da graça. Então, o juízo vai correndo, a gente vai ter o início da última parte do chamamento ao mundo, que é chamado de alto clamor, marcado por um evento, o decreto dominical. E esse período curto de tempo do alto clamor, ele ao mesmo tempo garante o selamento geral do povo de Deus e o fim da graça que acontece aqui. Portanto, desde 1844 até aqui, o término da graça, quais são os eventos que nos interessam? Nos interessam saber que o juízo está correndo, nos interessa também saber que estamos dentro do último processo temporal da estrutura apocalíptica, que é a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo o período do sexto selo, aguardando a manifestação de Cristo, que é o sétimo selo. Estamos vivendo a sétima igreja do capítulo 3 de Apocalipse, que é o período de Laodiceia, e aguardando alguns elementos, ou seja, a gente está posicionado aqui em 2021, algum tempo à frente de 1844, aguardando o decreto dominical. Quando sai o decreto dominical, disparam alguns eventos na sua forma macro, na sua forma ampla, que são a sacudidura, a chuva serôdia, o selamento, as perseguições e o alto clamor. Esses eventos acontecem todos em paralelo, marcando o fim de Laodiceia e a proximidade do fechamento da graça. Obviamente, parte desses eventos já começa aqui atrás. Por exemplo, a chuva serôdia já é um evento que vem de forma crescente acontecendo antes. O selamento vem acontecendo antes. A sacudidura também vem acontecendo aqui antes, mas ela vai chegar no seu apogeu nesse período. As perseguições e o alto clamor, embora a pregação do evangelho exista aqui, o alto clamor, de fato, começa a partir do derramamento do Espírito Santo na sua forma mais ampla, que é a chuva serôdia atingindo seu pico, que leva à proclamação do alto clamor ou ao cumprimento de Joel, capítulo 2, na sua forma plena. Uma vez que isso ocorra, encerrando o período de graça, para onde vamos? Vamos para o período das pragas, Apocalipse 16. Os juízos de Deus sobre a terra, uma vez que o povo de Deus já está selado, Deus solta os ventos, libera os anjos que têm os flagelos e eles vêm para destruir os que destroem a terra. E as pragas são o primeiro sinalizador dessa destruição.
que vai num crescendo, essas pragas vão acontecendo num formato crescente, tanto de intensidade quanto de perspectiva, até que chegue a última das pragas que marca a vinda de Jesus. Curiosamente, são 7 pragas, diferente das 10 que caíram no Egito, mas há um contraste também curioso nisso. No Egito caíram 10 pragas e, na sequência, Deus entrega ao povo de Israel 10 mandamentos. No fim dos tempos, caem 7 pragas, e o centro do debate do fim dos tempos é o decreto dominical. Portanto, um ataque ao 4º mandamento ou ao dia 7º, o dia de sábado. Curiosamente, caem 7 pragas, ligadas ao 7º dia, como forma de contraste. Aquilo que foi desrespeitado, que é a adoração a Deus no seu dia santo, é recompensado em juízos com 7 flagelos. Caprichosamente, Deus vai lá e estabelece isso como marco. Ele poderia ter mandado 8 pragas, 5 pragas, 10 pragas, mas manda 7 caprichosamente, porque o ponto em debate aqui é isso que começou aqui atrás, no período do alto clamor. Passados as pragas, Cristo vem. Em vindo Jesus, o que acontece? Na terra, 3 situações. No período da 7ª praga, até a chegada de Jesus, acontece uma ressurreição especial de justos que morreram dentro deste período, a mensagem do 3º anjo. Ressuscitam para ver Cristo voltando nas nuvens do céu, porque eles pregaram sobre isso e não puderam chegar até lá, por causa de uma aparente tardança que ocorre dentro do período de Laodiceia. Portanto, eles ressuscitam para ver Jesus voltar, o resultado da sua pregação. Mas há uma segunda ressurreição que também acontece aqui, nesse período, que é a ressurreição dos que transpassaram Jesus e os grandes inimigos da verdade. Ressuscitam para ver a quem atacaram e a quem mataram na cruz. Quando Jesus chega, acontece uma outra ressurreição. Cristo vem, ele não paira na terra, ele fica nas nuvens, os anjos descem à terra e Jesus proclama uma mensagem: ressuscitai ou despertai. Vocês vão encontrar isso lá no texto de Tessalonicenses, capítulo 4, vão encontrar em vários outros textos da Bíblia essa descrição. Apocalipse, no final dele, lá a partir do capítulo 19 e 20, você também encontra essa cena. A ressurreição dos justos acontece, então, quando Jesus chega. Há 2 ressurreições imediatamente antes e uma na vinda de Jesus. A ressurreição na vinda de Jesus é a ressurreição dos justos. O que acontece com os ímpios por ocasião da vinda de Jesus? Morrem todos pela glória manifesta de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que acontece com os justos? São levados ao céu para viver o chamado milênio de paz, ou 1000 anos de paz, ao fim dos quais todos retornam a essa terra. Cristo, o Pai, o Espírito, todos os anjos, todos os salvos, retornam junto com a cidade de Deus para a terra. Porque o reino de Deus se estabelecerá neste lugar, e não no céu onde hoje está. Durante o período do milênio, o que ocorre com os justos? O que ocorre com os justos é, primeiro, desfrutam da benesse do céu, de perfeição e alegria presente no céu, mas tem uma atividade peculiar no céu, que é a atividade de julgar os ímpios. Os livros do céu são abertos e todos os justos julgarão seus pares, julgarão os ímpios que não foram salvos e que ficaram aqui por conta da morte resultante da vinda de Jesus. Terminado o julgamento dos ímpios, o milênio ainda seguirá anos e anos a fio, à frente. Quando terminam os 1000 anos, todos retornam à terra e os ímpios serão ressuscitados. Ressuscitados para quê? Ressuscitados para receber a sentença deste julgamento que aconteceu durante o milênio. Uma vez que recebam a sentença, esses justos, esses ímpios julgados culpados, podem então reconhecer sua culpa, aceitar a sentença e receber o castigo, receber aquilo que é proposto na Bíblia como morte eterna. E isso é o fim do milênio. Terminado esse processo, o próximo passo é a eternidade. Daí para frente não há mais lembrança das coisas passadas, ou seja, tudo foi destruído e tudo foi refeito. Para todos os lugares que se olhar neste mundo, não haverá nenhum resquício do mundo anterior.
nada que lembre a imperfeição ou lembre as coisas que aqui existiam. Por isso, o livro de Apocalipse vai pontuar que a memória cai sobre o esquecimento ou não haverá lembrança das coisas passadas. Tudo se fez novo. Não é que vai ser apagada a memória, vai ser apagado aquilo que faz a memória lembrar. Para todo lado que se olha, se verá só perfeição. Ou seja, ninguém vai lembrar, aqui era São Paulo, aqui era Minas, aqui... Não. O que vai sobrar pós-destruição da Terra e tudo se fazer novo é algo totalmente distinto do que existia antes, de tudo que existia antes. Esse é o desenho do tempo do fim. É a forma como a Bíblia descreve os eventos que a gente aguarda. O que é importante de tudo isso, no nosso caso, nessa revisão rápida das doutrinas do Nisto Cremos? Primeiro, o nosso posicionamento. A gente está aqui. Já passou antes de nós 504 anos, 2121 anos, 3.400 anos. Ou seja, a gente está literalmente no finzinho do processo. A Terra já vai para mais de 6.000 anos de história, desde a criação até hoje. Portanto, sobra para a gente um pouco de tempo ainda a aguardar. E o único evento que nós esperamos hoje, no século XXI, não que aconteça hoje, mas o único evento que hoje nós esperamos que ocorra ainda, é o estabelecimento do decreto dominical. Ele é aquela peça de dominó primeira que, quando empurrada, desencadeia todas as outras. E é a peça que a gente aguarda. Qual é o perigo do tempo em que vivemos? Talvez o maior dos perigos. É isso acontecer e a gente não se dar conta de que ocorreu. Portanto, a principal advertência para o nosso tempo é entender que estamos vivendo um tempo solene, que é o tempo do juízo, começado aqui em 1844, aguardando o delimitador histórico que dará a descrição dos eventos últimos da história. Então, aconteceu o decreto, a gente tem muito mais coisa para pensar e muito mais coisa para fazer, exceto pregar o evangelho e terminar a obra. Porque depois do decreto é só isso que sobra para fazer e mais nada. E aqui talvez esteja a maior confusão que o decreto produzirá. Muita gente terá a tendência de olhar para o decreto e achar que não é o decreto, ou olhar para aquilo que aconteceu e achar que é de menos importância. E nesse contexto vão se perder, vão se afastar da mensagem central e perder a oportunidade de serem os arautos da verdade neste tempo. Por sua vez, o inverso também vai acontecer. Muita gente vai ser despertada nesse período do alto clamor a perceber o que a Bíblia dizia e que eles tinham visto, tinham lido, até tinham ouvido, mas não haviam compreendido. E muitas pessoas terão a oportunidade da conversão e se prepararem e serem seladas para o dia em que termina a graça. Quando é que a gente sabe que a graça acabou? Quando a primeira praga cair sobre a terra. Não há nenhum evento que marca o fim da graça. A gente só sabe que a graça terminou porque quando caem as pragas, não há mais nenhuma oportunidade de salvação, porque a indicação da queda da primeira praga é a indicação de que o selamento já foi feito. Portanto, os salvos continuarão salvos e os ímpios continuarão ímpios. E agora, sem freio, sem o refreamento do mal. Exceto no sentido da proteção, que Deus ainda guardará alguns dos seus filhos no período do alto clamor, e, a partir da praga, proteção total, não haverá mais mortes de justos, porque a morte deles não poderia converter mais ninguém. Então esse é o escopo aí dos eventos últimos da história. Com isso a gente fecha nosso breve resumo aí dos eventos finais e o nosso breve resumo do livro Nisto Cremos. Espero que tenha servido para alguns rememorarem. Obviamente, a verticalização disso, basta ler o livro e tem textos bíblicos ali à vontade para aprofundar. Aqui o objetivo era só dar alguns glimpses, aí, alguns toques dos elementos principais desse texto. Ok? Foi bom estar com vocês nesse período e agora partimos para uma nova jornada em outros temas com Nada a Ver.